Então, vamos começar a imagem do sistema urinário, né? Essa é uma aula que eu tenho bastante tranquilidade, foi por isso que eu escolhi ela para a gente começar com Teams. Pelo menos a aula eu sei mexer. Então, vamos lá. Então, sobre obstrução urinária, nós temos as causas mais comuns aqui, né? Então, eu deixei o tamanho das letras propositalmente diferente, que é para a gente marcar isso, né? Então, elas podem ser por cálculo, certo? Por tumor, são formas frequentes. Anomalias de Jupe é uma causa de obstrução urinária, porém ela é menos frequente. Hiperplasia benigna de próstata é uma causa de você ter dilatação bilateral. Aqui está vendo uma urotomografia na fase excretora. Ó, o rim está aqui. E a gente vê a dilatação dos cálices superior, médio e inferior. O ureter está aqui, tá vendo? O ureter está de calibre um pouquinho aumentado. Isso significa que a obstrução provavelmente está aqui embaixo, tá? Se o calibre do ureter tivesse normal, aí poderia ser uma estenose da junção uretero-piênica. Vamos em frente. Então, a causa mais frequente de obstrução urinária são cálculos. Então, os cálculos acontecem em todos os sexos, nos homens e nas mulheres, né? Causam um prejuízo anual muito grande. E 70% a 80% deles são compostos de cálcio, ok? Isso é muito bom, porque vai facilitar na identificação na tomo. Porque se a gente lembrar, a gente tem as densidades básicas do raio-x, lembra? E uma delas era osso. Era o mais denso, lembra? E o menos denso era o ar, certo? As densidades daquele senhor simpático que era o Hauser. Então, eles são formados, os cálculos, pela supersaturação da urina, que permite a combinação de cristais e proteínas. Então, a faixa etária é na faixa etária nossa, aí, ó, 20, 40 anos, eu sou jovem, né? E mais frequente em homens brancos. Então, essas aqui são duas imagens de ultrassonografia, onde vocês estão vendo aqui, ó, na setinha branca, e o cálculo, certo? Formando essa curvinha. E na setinha preta, o ureter dilatado. Ó, aqui é a parede do ureter que ele vai vir lá para o rim, certo? Vocês estão vendo um terço distal do ureter, a parede espessada, e um cálculo impactado. Vocês veem aqui na cabeça de seta a sombra acústica posterior, porque o som do transdutor tá batendo aqui, certo? Aí na hora que ele bate no cálculo, plim, 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 plom, 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 ele volta. Aí você forma a sombra acústica posterior, né? Ó, nem o pessoal do rádio post consegue fazer uma coisa tão didática, hein? Com um efeito sonoro ao mesmo tempo. Isso aqui é um artefato que a gente usa de Doppler, que é para a composição e o brilho do som. É chamado artefato de Twinkling Artifact. Eu não lembro a tradução, mas é uma coisa mais de produção de imagem. Então, o que é o paciente com cólica renal aguda? Não é aquele paciente que está dando chilique no pronto-socorro. É um paciente com posição antálgica, que é um paciente com dor abdominal. Olha a figura, ele está branco de dor, no cantinho dele suando, né? E a definição clínica de cólica renal é uma dor abrupta no flanco, ao nível de desconforto que leva o paciente a procurar socorro médico em busca do alívio da sintomatologia, certo? Então, isso é cólica renal. E quais são os métodos de imagem que a gente tem para cólica renal? O primeiro deles é o raio-x simples do abdômen, né? Que é o primeiro método que foi disponível. Lembra? O William Conrad Röntgen inventou o raio-x em 1820, mais ou menos, e já alguns anos depois, o John McTighe já estava produzindo raio-x para cálculos renais. Só que uma coisa interessante é isso aqui, ó, só 60% dos cálculos são visíveis no raio-x. Ou seja, 4, ok? Em cada 10 cálculos, o raio-x é negativo, ok? Então, quando você pegar lá e pendurar o raio-x lá no meio do corredor, lá e vendo a imagem e não tem cálculo, pode ser que tenha em 4 em cada 10 vezes. E você deveria ter visto. Então, quando você vê uma imagem como essa aqui, ó, com densidade igual do osso,
na projeção do rim. O rim está aqui, o outro rim está aqui, certo? Aí você tem uma especificidade muito alta. Então, isso aqui deve ser um cálculo, certo? Só que sempre fica essa dúvida. Será que essa bolinha está ou não está no ureter? Fica essa dúvida. Não sei. E tem uma obstrução ureteral? Também sem resposta. Ok? Não tem como a gente dizer. Por quê? Porque não tem uma visualização do ureter. Certo? Deixa eu só dar uma checada aqui no chat com vocês. Se tem alguma coisa. Ok. Alguém escreveu e ficou com vergonha. Eu não li, mas Galileu. Aí, bom, foi por isso que aí veio a necessidade de contrastar a via excretora. Então, o pessoal passava arame na uretra do cidadão e levava esse arame até o rim, até que o Swick nos aliviou, descobrindo que o iodo ele era radioluz opaco. Então, depois que o rim concentrava o iodo, ele eliminava o iodo na urina, fazendo o que a gente conhece como fase excretora, que é aquela que colore o sistema coletor, desce por ureter e cai lá na bexiga. Ok? Isso é a urografia excretora, porque depois de mais ou menos 10 minutos, começa a excretar o contraste. Ok? Então, a urografia excretora, quando ela vê um cálculo aqui, ela também tem uma especificidade muito boa. E ela melhorou a sensibilidade do raio-x, porque não tem mais essa dúvida se está ou não no ureter. Mas e aí? A urografia deu normal. É ou não é? O que é? Pode ser? Pode ser uma apendicite, pode ser uma torção de ovário, pode ser uma apendagite? Bom, não tem como te dar essa resposta. Porque ela não auxilia no diagnóstico diferenciais. E às vezes o cálculo é pequenininho e o contraste passa e você fica na mesma dúvida. Porque é um exame bidimensional. É um exame que só tem 2 dimensões, é um exame 2D. Então, por isso que existia ainda campo para melhorar esse diagnóstico. Aqui são imagens de urografia excretora, né? Vocês estão vendo aqui, ó, pelve renal, cálice inferior, cálice médio e cálice superior do rim. Olha lá. Aí aqui é a junção uretero-piélica e aqui é o uretero. E ele vai embora, toda a vida, até a bexiga. Tá ok? Então, aqui, aí, olha aqui, ó, dá para ver a projeção do rim aqui, ó. Então, esse cálculo está no grupamento calicinal inferior esquerdo. E aqui o contraste mostrando a urografia excretora. Então, ainda tinha campo para melhorar. Com isso veio o ultrassom. Lembra que o Dr. Ian Donald, aquele que fazia o ultrassom na filha dele, de obstétrico, ele já começou a usar nas grávidas dele, em 65, para identificação de cálculo. Antes do ultrassom, usava-se o modo A, que era basicamente uma pulsação, mandava o pulso e voltava. E aí, ó, isso aqui é um cálculo, tá vendo? Tá bom, ok, professor. Mas aí veio o modo B. O modo B melhorou, trouxe a imagem, né? E aí agora o trem ficou bom. Olha lá. A gente já tem uma especificidade de 9 a 100. Ou seja, 9 em cada 10 vezes que o ultrassom falar para você que tem cálculo, significa que tem cálculo. Ou seja, fim da investigação diagnóstica. Tá? O problema do ultrassom é isso aqui, ó. A sensibilidade dele é variável. Por quê? Porque às vezes o paciente tem um biotipo que não favorece. Vamos dizer que ele tem um índice de massa corporal acima do normal, curte lá um McDonald's, ou porque o cálculo está no ureter médio, que aí você tem sobreposição com alças e dificulta a caracterização, ou porque o cara que faz ultrassom não tem muita paciência ou tem muita dificuldade com o método. Então isso faz variar muito. Isso gera as alterações de sensibilidade, que é a capacidade do método de te entregar o diagnóstico, tá bom? Então, aqui a gente tem, de novo, a imagem na seta amarela de um cálculo, cálice superior, cálice médio, e aí vai vir um cálice inferior aqui embaixo. Então, esse cálculo está no cálice médio do rim esquerdo. Aqui, imagens da bexiga, tá vendo? A bexiga está aqui, ó. E aí, aqui na junção, lembra que o ureter vai vir aqui,
do ureter com a bexiga, tem um cálculo impactado aqui na JUC. Aqui vocês estão vendo imagem do rim, ó. Beleza? Aí tem o cálice superior, o cálice médio e o cálice inferior, ó, formando um rim dilatado. Por que o rim está dilatado? Você vai seguir no ureter. Na hora que chegou na bexiga, que está aqui embaixo, está cortada a imagem, né, para ficar ampliado. Ó, tem um cálculo aqui no ureter. Falta um tiquinho para ele cair, cair dentro da bexiga e passar a sintomatologia do paciente. Bem, aqui a gente está vendo o uso do Doppler para mostrar o jato de urina passando pelo ureter e subindo para dentro da bexiga, mostrando que nem todos os cálculos são obstrutivos, ok? Completamente obstrutivos, que é aquela questão da orografia excretora, que é passar o contraste. Às vezes a obstrução é parcial, tá? Cálculos têm diferentes tamanhos. Aqui mostrando para vocês a pelve renal. Então, com muita boa vontade e carinho que vocês têm por mim, vocês estão imaginando o rim lá, ó. Opa! Aqui está o rim, certo? Aí vocês estão vendo aqui, ó, o ureter. E aí tem um cálculo. Aí a gente ainda mediu daqui até aqui, ó. Eu sei que tem X centímetros de distância. Eu falo para o urologista, o cálculo está impactado no ureter proximal, distando tantos centímetros da junção uretero-piélica. Aqui outra imagem mostrando o ureter e o cálculo quase caindo. Falta esse tantinho aqui, ó. Falta 1,6 centímetros para o cálculo cair dentro da bexiga. Caiu dentro da bexiga, reduz bastante a pressão intraosmótica e reduz a dor do paciente. Esse cálculo aqui, para a felicidade do paciente, já passou da junção uretero-vesical. Aqui está passando o jato urinário, que a urina está entrando aqui, e o cálculo está aqui, ó. Aí, se eu rodar o paciente de laudo, o cálculo roda também, porque ele está livre da bexiga. E aí, para passar na uretra? Bom, o ureter tem 4 milímetros, a uretra tem 6. Se o cidadão já chegou até aqui, ele vai sair pela uretra, tá bom? Então, aí a preocupação é diferente. E aqui vocês estão vendo a imagem de um rim, e aqui tem líquido, tá? Mostrando que a pressão, aumentou a pressão dentro do rim e começou a sair líquido para fora por causa da pressão intraosmótica. E aqui a dificuldade do dia a dia, né? A gente vê a pelve renal, a junção uretero-piélica, o ureter, beleza, tô vendo tudo, de repente, vem a alça de intestino cheia de fezes e faz a sua reverberação acústica posterior e fala, no way, você não vai conseguir ver. Aí você não consegue mais olhar aquele cálculo por mais que você queira. Isso é um olho, tá? Você não consegue olhar o cálculo. Então, aí você tem esse problema que às vezes é a interposição de alças intestinais. Você pode ser um exímio ultrassonografista, pode ser que o paciente seja muito fácil de ver o ureter dele, mas às vezes a interposição de alças intestinais pode estragar a sua caracterização. Aí, aqui tem uns estudos que mostram a utilização do raio-x, Kidney Ureter Bladder, é a orografia excretora, né? Combinando contra a ultrassonografia. O que é melhor, né? E para quem dá o melhor diagnóstico. Então, aqui mostra que o raio-x associado ao ultrassom é uma combinação muito boa, que leva uma sensibilidade de 90%. Isso é muito bom. Então, você combinar a caracterização do raio-x com a caracterização do ultrassom é mais barato do que uma toma e tem uma boa acurácia, tá? O ultrassom falha com cálculos muito pequenos, certo? E se o ultrassonografista for muito experiente, às vezes o raio-x é desnecessário. Aqui mostrando como é que a gente mede um cálculo. Tem muito problema de medida, mas isso aqui não se preocupem. E aqui aquele Twinkling Artifact que eu falei para vocês, que é um artefato físico do fluxo turbulento, porque o som bate e volta, e faz essa imagem que vocês estão vendo aqui atrás, que mostra que a estrutura é muito sono-opaca, que ela é uma estrutura densa, que o som
reflete quando bate nela, tá? Mas só para vocês entenderem, não me preocupa muito com isso. Então, eu vou mostrar para vocês, deixa eu dar uma olhada aqui. Vocês falam para mim aqui no chat se está tudo ok, vocês estão conseguindo ver a minha cara, vocês estão conseguindo ver a apresentação, posso continuar? Valeu, grande Kim. Obrigadão aí, valeu pessoal. Vamos em frente então. Bom, e aí o cirurgião fala para mim, olha, o que eu quero saber? Eles querem saber que a gente gradue hidronefrose para eles, ou seja, a dilatação do sistema coletor. Eles querem saber a espessura do córtex renal, né, para ver se é uma obstrução aguda ou obstrução crônica. Ele quer o número de cálculos, ele quer um mapa dos cálculos e ele quer o estado da bexiga. O estado não é Minas Gerais, não. Essa bexiga está alterada, essa bexiga está normal. Aí veio um cara chamado Robert Smith, que em 94 falou, para tudo, ok? Agora, ele era mineiro, então o Robert Smith falou assim, agora o trem é tomografia. O trem que é 10, é da hora, é tomografia. Por quê? Porque o Robert Smith já tinha em suas mãos a tomografia helicoidal. Lembra que eu expliquei para vocês? Tinha a tomografia axial, que era enche o peito de ar e segura, pode soltar, aí anda, aí corta de novo, enche o peito de ar e segura. Então, cortou aqui, vamos dizer que aqui esteja o corpo do paciente, certo? Cortou aqui, faz imagem aqui. Cortou aqui, faz imagem aqui. Mas se o cálculo estiver aqui, não pegou. Aí com a tomografia helicoidal enche o peito de ar e segura. Pode soltar. Aí pegou agora o cálculo, entendeu? Aí o que aconteceu? Reduziu o tamanho da espessura de corte, a gente consegue pegar cálculos até menores que 1 milímetro, porque não tem mais essa falha. Com o multi-slice, não tem mais limite. A gente faz aquisição em bolo, é o volume de exame. Então eu pego aquele volume e eu navego na barriga do paciente. Eu ponho o osso, eu tiro o osso, eu giro de lado direito, giro do lado esquerdo, eu faço um coronal oblíquo. Então agora é só por incompetência humana mesmo, certo? E olha como o Robert Smith falou. Por que o Robert Smith falou que o negócio era 10? Era top, topperson. Por quê? Sensibilidade 97%, especificidade 94%. Acabou, né, moçada? É tudo que a gente quer no método de imagem. Ou seja, 9,5 em cada 10 vezes a tomo vai falar, tá aqui o problema, ok? Então é muito bom. Aí com o multi-slice fica até fácil demais. A gente consegue ver todos vocês que não entenderam bolufas do que eu mostrei do ultrassom, todos vocês que são aptos, uma turma diferenciada da medicina, consegue ver o parênquima renal aqui, ó. Vocês conseguem dizer para o urologista a espessura do parênquima aqui, ó. Vocês conseguem ver o cálice superior, o cálice médio e o cálice inferior. Menos, né, professor? Não. Ó, aí vocês conseguem ver a junção ureteropiélica e vocês conseguem ver o ureter proximal, o ureter médio, o ureter distal. E vocês conseguem ver 1, 2, 3 cálculos. Por que o cara tem 3 cálculos? Geralmente é lithotripsia extracorpórea. Vai lá, quebra os cálculos e aí desce todos de uma vez. É a cólica renal programada. E aqui, monografia na fase excretora. Isso aqui é sem contraste e essa aqui é a fase excretora. Certo? Fase depois de mais de 10 minutos da injeção do contraste. Que o contraste já foi absorvido pelo rim. Lembra do néfron? Então, aí ele já passou lá, já se concentrou aqui, ó, misturou, coloriu a urina e caiu. Até a bexiga. Ok? Então, para o diagnóstico da litíase, deu uma distorcida aqui na apresentação do PowerPoint online, mas é identificação, essa aula C de cor. É a identificação do cálculo, né? Então, é a gente caracterizar o cálculo, seja na pelve renal, seja no ureter, com a densidade de osso. Ó. Não é gordura, não é ar, não é músculo liso, é o que? Osso. Densidade de cálcio. Ok?
Então, isso é cálculo renal. E aí, você tem os sinais secundários. Então, esse desenho aqui foi até meu pai que fez, Deus o tenha. Aí está aqui o cálculo, tá vendo? Quando o cálculo resolve sair do parênquima renal e descer e entupir aqui, nós temos a dilatação do sistema coletor, que vai se repercutir numa dilatação dos cálices renais. Os cálices renais vão começar a aumentar a pressão intraosmótica do ureter. E com essa dilatação dos cálices começa a dar edema, começa a dor, a cólica. Se ela se mantém em obstrução, começa a vazar linfa para dentro do rim. O rim começa a diminuir a densidade porque está cheio de água, certo? E se esse processo não para, começa a vazar para fora do rim, formando o líquido perirenal. Pode ser que um cálice desse rompa e aí vaza um tanto de urina maior, mas geralmente não é isso que acontece. Então você vai ter a dilatação do sistema coletor, a redução da densidade do rim, o aumento do tamanho do rim, a nefromegalia e depois a densificação perirenal. Aqui eu vejo um ureter de tamanho normal, à direita, e à esquerda eu vejo um ureter aumentado de tamanho, tá vendo? Com dilatação. Aqui eu sei que se eu seguir os cortes mais para baixo, eu vou achar um cálculo. E além disso, a tomografia é tão boa que permite ver essas coisas aqui pra gente. Olha, a gente está vendo o cálice médio, a pelve renal, ó. Quem sou eu? O que é isso aqui, gente? Ó. Digita para mim, por favor. O que é essa estrutura hiperdensa que eu mostrei para vocês? Ah, tá, coloca na tela. Letícia, tenha paciência com seu professor idoso. Foi meu aniversário sexta aí, agora você já viu, começa a esclerose. Aí, ó, tá vendo? Que estrutura que é essa aqui, ó? Branquinha. Ó. Ó, adoro aventureira. E aí? Já coloquei na tela, vai? Alguém arrisca? Ureter, muito próximo disso, João. Esse aqui, ó, tá vendo que ele vem aqui e faz assim, ó, uma dobrinha, segue aqui, ó. E lá em cima vai ter outra dobrinha. É isso aqui, ó. Esse é o famoso catéter de duplo J. Um J aqui e outro J aqui. E o que está errado aqui? Parece que... Não sei, né? Não era para ele estar aqui? Sim. Então, isso aqui é um catéter de duplo J que o residente foi passar. E aí, foi passando, saiu para fora. Então, pra vocês verem como a tomografia é sensível para ver. Agora que eu mostrei para vocês, tenho certeza que todos vocês conseguem ver. E aqui mostra o caso quando você tem um cálculo, como tem aqui no ureter distal, à esquerda. E olha como o cálculo promove uma dilatação de todo o ureter, tá vendo? Aqueles que são mais aplicados, assim, tipo o Kim, a Letícia, já me... Aqui, ó, acabou de chegar a mensagem da Letícia falando, ó, nossa, professor, parece que a concentração do contraste aqui do iodo desse lado está menor. Sim, porque tem obstrução, lembra que aumenta a quantidade de água dentro, por isso que desceu um pouquinho a densidade. Compara com esse lado aqui, ó. Por quê? Porque esse rim está hidronefrótico, ele está obstruído por essa pedrica de nada aqui, ó. E aí, quando a gente faz a fase excretora, esse aqui é o lado esquerdo, esse aqui é o lado direito, o paciente está de costas. Tá vendo? Eu troquei, invertei ele de lado para mostrar. Você não tem o ureter do lado esquerdo. Isso aqui é insuficiência renal aguda por obstrução de um cálculo. O rim concentrou o contraste, mas não consegue eliminar o contraste. Isso acontecia na urografia escritura. Então, quando você fazia urografia escritura num cara como esse, o resultado não dava nada, porque você não conseguia excretar do lado que você queria ter a resposta. Então, a tomo
tem uma sensibilidade altíssima, uma elasticidade altíssima e uma acurácia altíssima. Então, é um método de eleição, ok? E não precisa de contraste, é tomografia sem contraste, certo? Para cólica renal. É prático, rápido, mais ou menos 10 segundos para fazer o exame, mais ou menos 1 hora para laudo, ok? Mas por que ele é economicamente viável? Aí nós estamos falando em padrões onde você fez ultrassom, negativo. Fez o raio-x, negativo. Aí você fala, o que eu faço? Interna. Aí interna o paciente no leito, ok? Repete o ultrassom no outro dia, negativo. Isso aqui tudo tem um custo. Se você pega o paciente e já faz, chegou com dor, aí vai direto para tomo, em 1 hora está feito o laudo, vai para casa com o remédio, é mais economicamente viável. São trabalhos americanos. Mas, claro, na nossa realidade do Brasil e da Europa, raio-x e ultrassom. Deu positivo, acabou, é mais inviável. Mas qual que é o método de eleição? O método de eleição é a tomografia para cólica renal sem contraste. Mostrei imagens com contraste para vocês entenderem como é que funciona a questão toda do fluxo, né? Ok? Então, isso é uma escultura sobre multi-slice. Vou voltar na tela.